exemplo de uma profissão de fé. Coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma pista, arrisca agora 21 nomes na lista. Bateram Cristo. O sacerdócio em Israel era sagrado, separado para Deus e regido por leis rigorosas. Arão e seus filhos receberam um chamado divino para ministrar diante da presença do Altíssimo. Um privilégio imensurável, mas também uma responsabilidade carregada de temor e reverência. O tabernáculo não era apenas um templo, mas o próprio lugar onde a glória do Senhor se manifestava, exigindo santidade absoluta daqueles que o serviam. Qualquer erro, qualquer desobediência podia ter consequências fatais. Desde os tempos antigos, Deus estabeleceu uma ordem sagrada para guiar seu povo. O chamado ao sacerdócio não era uma escolha humana, mas um decreto divino. Quando Israel foi liberto do Egito, o Senhor separou a tribo de Levi para servi-lo, e entre os levitas, Arão e seus filhos foram escolhidos para um papel ainda mais elevado: serem os primeiros sacerdotes de Israel, os responsáveis por interceder pelo povo e oferecer sacrifícios perante o Senhor. A santidade exigida era absoluta, pois estavam lidando diretamente com o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo disse a Moisés: aproxima-te de mim com Arão, teu irmão, e os seus filhos, para que sejam sacerdotes, pois eu sou santo, e aquele que se aproxima de mim deve ser santo. O sacerdócio era uma vocação, não uma ocupação comum. Cada detalhe do serviço no tabernáculo era meticulosamente determinado pelo Senhor, e qualquer desvio poderia resultar em juízo imediato. Quando o tabernáculo foi concluído, algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus desceu em meio ao povo, e um fogo divino consumiu a oferta sobre o altar, demonstrando que o Senhor aceitava aquele lugar de adoração. Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante da glória de Deus, enquanto os israelitas observavam com temor e admiração. O tabernáculo era o centro da vida espiritual da nação, um local onde os pecados eram expiados e a comunhão com Deus era restaurada. Mas essa proximidade com o divino exigia um nível de santidade incomparável. O Senhor advertiu que aqueles que o servissem precisavam seguir estritamente suas ordens, sem tentar modificar ou reinterpretar os mandamentos estabelecidos. A glória que podia abençoar também poderia destruir, e a linha entre o favor de Deus e seu juízo era extremamente fina para aqueles que ousassem desrespeitar sua vontade. Foi nesse contexto que Nadab e Abiú foram consagrados como sacerdotes. Eles não eram apenas filhos de Arão, mas testemunhas diretas das maiores manifestações de Deus entre os homens. Eles viram os sinais e maravilhas no Egito, atravessaram o mar aberto pelo poder divino e subiram ao Monte Sinai, onde a presença do Senhor fez tremer a terra. Estavam diante do Deus vivo, receberam instruções diretas dele e foram incumbidos de um chamado elevado, algo que poucos tiveram o privilégio de experimentar. O serviço no tabernáculo era um mistério profundo e santo, e cada gesto, cada ato, cada ritual tinha um significado espiritual imenso. Quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios, estavam lidando com realidades espirituais que transcendiam a compreensão humana. Era uma conexão direta entre o céu e a terra, entre Deus e seu povo. Por isso, o Senhor advertiu: naqueles que se chegam a mim, serei santificado, e diante de todo o povo serei glorificado. O serviço sacerdotal não permitia espaço para descaso ou informalidade. Deus não aceitava a adoração superficial ou irreverente. O que acontecia no tabernáculo era real, e qualquer erro poderia resultar em consequências sérias. E foi essa advertência que Nadab e Abiú ignoraram. Nadab e Abiú
Nasceram com um privilégio que poucos homens na história tiveram. Eram filhos do sumo sacerdote Arão, escolhidos para servir no tabernáculo, treinados desde cedo para ministrar diante do Senhor. Não apenas herdaram um nome respeitado, mas foram testemunhas oculares de alguns dos eventos mais grandiosos da história bíblica. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, sentiram o estrondo da voz de Deus no Monte Sinai e participaram do momento em que o tabernáculo foi preenchido pela glória divina. Desde cedo, aprenderam que o sacerdócio não era um ofício comum. Eles foram treinados para compreender os sacrifícios, os rituais e as leis que deveriam seguir com absoluta precisão. Cada gesto dentro do tabernáculo era uma expressão de reverência ao Deus que os libertara da escravidão no Egito. E foi sob essa intensa preparação que receberam a unção sacerdotal, sendo consagrados para ministrar diante do Senhor. Mas o coração humano é traiçoeiro. O que deveria ter sido uma dádiva incomparável se tornou um fardo mal compreendido. Para eles, a proximidade com o sagrado, que deveria gerar humildade, trouxe descaso. O privilégio foi lentamente se tornando habitual, e o temor do Senhor começou a se dissipar. Nadab e Abiú não eram sacerdotes inexperientes quando cometeram seu erro fatal. Eles sabiam exatamente como os sacrifícios deviam ser feitos. Haviam aprendido com Moisés e Arão, viram a seriedade com que o sumo sacerdote realizava cada ato diante do Senhor. Mas em algum momento, a familiaridade com a presença de Deus os fez perder o temor que deveriam carregar consigo. A arrogância sutil pode se infiltrar até nos chamados mais elevados. Talvez, por serem filhos do sumo sacerdote, tenham se sentido intocáveis, como se pudessem agir com mais liberdade do que os outros levitas. Talvez tenham pensado que um pequeno desvio das regras não faria diferença, pois estavam dentro da linhagem escolhida. Mas a santidade de Deus não pode ser manipulada. A história não nos conta o que se passava na mente de Nadab e Abiú no dia em que cometeram seu erro. Mas sabemos que não havia ignorância no que fizeram. Deus havia estabelecido instruções detalhadas sobre como o incenso deveria ser queimado e qual tipo de fogo deveria ser usado no altar. Eles sabiam disso e, ainda assim, tomaram a decisão que mudaria seu destino para sempre. O fogo estranho que ofereceram diante do Senhor não foi um engano casual. Foi uma afronta direta à ordem divina. Talvez achassem que poderiam inovar, que poderiam introduzir uma nova forma de culto que não fora ordenada por Deus. Talvez tivessem sido descuidados, agindo de maneira irreverente e precipitada. De qualquer forma, o resultado foi inevitável. Escritura adverte: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus não aceita ser adorado de qualquer forma. O serviço a Ele exige respeito absoluto, porque sua santidade é incomparável. Nadab e Abiú falharam ao compreender essa verdade, e esse erro seria fatal. Era um dia como qualquer outro no serviço sacerdotal. O tabernáculo estava de pé, o altar ardia com o fogo sagrado que o próprio Deus havia acendido, e os sacrifícios eram oferecidos conforme ordenado. Mas naquele dia, algo terrível aconteceria. Nadab e Abiú decidiram agir por conta própria. Em vez de seguirem as instruções exatas de Deus, tomaram seus incensários, colocaram fogo e ofereceram diante do Senhor um fogo estranho que ele não havia ordenado. Esse detalhe é crucial. Não havia sido ordenado. A Bíblia não especifica exatamente o que tornava aquele fogo inadequado, mas há algumas possibilidades que os estudiosos analisam. Talvez tenham coletado fogo de uma fonte errada, em vez de usarem o fogo sagrado que Deus havia estabelecido no altar.
Talvez tenham entrado no Santo dos Santos sem permissão, tentando se aproximar de Deus de forma imprudente. Alguns teólogos sugerem que poderiam estar sob efeito de vinho ou bebida forte, pois logo após o incidente, Deus proibiu os sacerdotes de ministrarem embriagados. Outra possibilidade é que queriam inovar ou fazer algo que os destacasse dos demais, criando um ritual próprio em vez de seguir a ordem divina. Seja qual for a explicação, o erro foi claro. Eles quebraram a ordem de Deus e trouxeram uma oferta que ele não havia pedido: o fogo profano e a irreverência diante de Deus. O tabernáculo era um lugar sagrado. Cada ato ali realizado carregava um peso espiritual profundo, pois era a manifestação visível da presença do Deus Altíssimo em meio ao seu povo. Os sacerdotes não apenas realizavam rituais, mas serviam diante do próprio Criador. E por isso, a adoração precisava seguir exatamente o que ele ordenou. Mas Nadab e Abiú romperam esse princípio. Eles tomaram seus incensários, colocaram fogo e ofereceram diante do Senhor um fogo estranho, que ele não havia ordenado. A Escritura não detalha exatamente qual foi a transgressão específica deles, mas o termo usado para estranho carrega um significado claro: algo profano, ilegítimo, não autorizado. O erro foi mais do que um simples deslize ritualístico. Eles estavam alterando a maneira como Deus queria ser adorado. Mas o que era, afinal, esse fogo estranho? A Bíblia nos dá algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que Nadab e Abiú tenham usado fogo de uma fonte errada. Deus havia ordenado que o fogo do altar deveria ser mantido sempre aceso e nunca deveria ser substituído. Se eles buscaram fogo de outro lugar, estavam rejeitando aquilo que Deus havia estabelecido. Outra possibilidade é que tenham queimado incenso no templo ou no local errado. A lei determinava momentos específicos para a oferta de incenso no lugar santo, e se Nadab e Abiú alteraram esse momento, estavam desrespeitando diretamente a ordem divina. Também há a hipótese de que tenham usado uma composição errada no incenso. Deus deu instruções detalhadas sobre a fórmula exata que deveria ser utilizada, proibindo qualquer alteração. Se eles tentaram inovar, criar algo diferente do que foi estabelecido, estavam adulterando a adoração santa e tentando moldá-la à própria vontade. Outro ponto a se considerar é que podem ter entrado em um lugar proibido dentro do tabernáculo. O Santo dos Santos era restrito, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar ali em momentos determinados. Se Nadab e Abiú ultrapassaram esse limite, estavam invadindo um espaço sagrado de maneira indevida. Mas talvez o detalhe mais alarmante seja o que vem logo após o relato de suas mortes. Deus estabeleceu uma nova regra. Nenhum sacerdote poderia ministrar sob o efeito de vinho ou bebida forte. Isso levanta a possibilidade de que estivessem embriagados ao realizarem esse ato. Se esse fosse o caso, a irreverência deles se tornaria ainda mais grave, pois demonstraria não apenas um erro ritualístico, mas um descaso completo com a santidade do serviço sacerdotal. Seja qual tenha sido o erro específico, uma coisa era certa: eles desonraram a santidade de Deus. Esse momento se tornaria um alerta para todas as gerações futuras. Deus não havia estabelecido regras arbitrárias. Cada detalhe da adoração tinha um significado espiritual profundo. E qualquer desvio desse caminho era visto como uma afronta à sua santidade. O fogo estranho foi mais do que um erro. Foi uma tentativa de aproximar-se de Deus à própria maneira, ignorando os limites que ele havia estabelecido. E a resposta divina para esse ato seria rápida e incontestável. Esse é um alerta profundo.
Muitas vezes, o homem tenta moldar a adoração de Deus conforme suas próprias vontades, mas o culto verdadeiro não pode ser baseado na criatividade humana, e sim na revelação divina. Desde o início, Deus estabeleceu que seu povo deveria adorá-lo da maneira que ele ordenou, e não do jeito que achassem melhor. O mesmo erro de Nadab e Abiú seria repetido ao longo da história. Caim oferecendo um sacrifício diferente do que Deus pediu, Saul tentando agir como sacerdote sem permissão, e até os fariseus inventando tradições que anulavam a palavra de Deus. A Escritura nos lembra: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deus não precisa que ninguém altere sua ordem, mas Nadab e Abiú não entenderam isso a tempo. Eles estavam no tabernáculo, diante do Deus Santo, e ofereceram algo que não lhes foi pedido. Eles brincaram com a santidade do Senhor, e o preço seria alto. O som dos incensários ecoava no silêncio sagrado do tabernáculo. A fumaça do fogo estranho subia lentamente, mas naquele instante, antes que qualquer palavra fosse dita, antes que qualquer reação pudesse ser tomada, o juízo desceu como um relâmpago. A Escritura é clara e direta. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que aconteceu ali foi algo sem precedentes. O mesmo Deus que tantas vezes havia se revelado com graça e misericórdia, agora manifestava seu juízo imediato. O mesmo fogo que desceu sobre o altar como sinal de aprovação, agora caía para executar a sentença divina. Mas o que era esse fogo? A Bíblia não diz que Nadab e Abiú foram simplesmente queimados como num incêndio comum. Eles foram consumidos, o que indica uma ação sobrenatural. Suas vestes sacerdotais continuavam intactas, mas seus corpos foram devastados pelo fogo divino. A manifestação de Deus não destruiu o tabernáculo, nem atingiu os objetos sagrados. Atingiu apenas aqueles que o haviam desonrado. Essa era a essência do juízo divino, preciso, santo e incontestável. O povo ao redor provavelmente ficou paralisado. O tabernáculo, que até aquele momento era visto como um lugar da misericórdia de Deus, agora se tornava o cenário de uma execução celestial. Todos ali sabiam que estavam na presença de um Deus que não podia ser tratado com descaso. Essa não era a primeira vez que o fogo divino era usado para expressar o poder e a santidade do Senhor. A Bíblia está repleta de momentos onde o fogo de Deus aparece tanto para purificar quanto para julgar. O fogo que guiava Israel no deserto, símbolo da proteção divina. O fogo que desceu sobre o monte Sinai, demonstrando a santidade e a glória do Senhor. O fogo que caiu sobre os sacrifícios de Elias, provando que só Deus é digno de adoração. O fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, trazendo o juízo sobre a impiedade. Aqui, o fogo servia a um propósito claro: lembrar a todos que a presença de Deus exige obediência absoluta. Nadab e Abiú não receberam uma segunda chance, não houve um aviso, não houve tempo para arrependimento. O fogo os consumiu instantaneamente. Esse evento traz uma verdade inegável: Deus leva a sério a maneira como ele é adorado. O Senhor não os puniu porque estavam oferecendo um sacrifício errado por engano. Eles sabiam exatamente o que era certo. Conheciam a ordem divina, foram instruídos diretamente por Moisés e Arão, mas escolheram ignorar. E o preço foi a vida. A Escritura nos adverte: o nosso Deus é fogo consumidor. Isso significa que sua santidade não pode ser negociada, ajustada ou moldada à vontade humana. O erro de Nadab e Abiú foi se aproximarem dele sem o respeito devido, sem temor, sem obediência total. O juízo de Deus veio rápido, veio fulminante, veio certeiro.
Ninguém poderia questionar a justiça do Senhor. Mas a tragédia não terminava ali. O impacto da morte deles não afetaria apenas suas próprias vidas, mas todo o sacerdócio, a liderança de Arão e a forma como o povo passaria a enxergar o serviço ao Deus Altíssimo. E agora, como Arão reagiria ao ver seus filhos mortos diante do altar? O fogo divino já havia cessado. O cheiro de incenso queimado ainda pairava no ar, mas o silêncio no tabernáculo era absoluto. Todos os olhos estavam voltados para os corpos de Nadab e Abiú, agora caídos no chão, imóveis, sem vida. Aquele era o lugar onde o povo buscava perdão, onde o sumo sacerdote intercedia por Israel, onde se falava de misericórdia, mas ali, naquele momento, a santidade de Deus havia sido provada de uma forma que ninguém jamais esqueceria. E no centro de tudo estava Arão. Ele não era apenas o sumo sacerdote. Ele era o pai dos homens que acabavam de ser consumidos pelo juízo divino. O que se passa na mente de um pai ao ver seus filhos mortos diante do altar? Aquele que tantas vezes levantou as mãos para abençoar, o povo agora se via diante de um juízo implacável que atingiu sua própria casa, sua própria linhagem, sua própria carne e sangue. Mas o que a Bíblia registra é algo surpreendente. E Arão calou-se. Ele não protestou, não clamou, não questionou, não caiu em desespero. Ele permaneceu em silêncio. Arão entendeu algo que poucas pessoas conseguem aceitar. O juízo de Deus é perfeito, mesmo quando nos fere profundamente. Moisés se aproximou e trouxe uma palavra do Senhor. Naqueles que se chegam a mim, serei santificado, e diante de todo o povo serei glorificado. A mensagem era clara. Deus não faz acepção de pessoas. Nem mesmo o sumo sacerdote e sua linhagem estavam acima da santidade do Senhor. Mas havia algo ainda mais difícil para Arão. Ele não poderia lamentar. A ordem divina foi clara. Nenhum sacerdote poderia rasgar as vestes ou demonstrar luto por Nadab e Abiú, pois a morte deles não foi um acidente, mas uma advertência divina. O lamento não cabia ali, porque significaria discordar da justiça do Senhor. E para completar a lição, Deus estabeleceu uma nova regra naquele mesmo instante. Os sacerdotes jamais poderiam ministrar diante dele sob o efeito de vinho ou bebida forte. Esse detalhe nos dá um vislumbre ainda mais profundo do erro de Nadab e Abiú. Estavam embriagados quando entraram no tabernáculo? É possível. Se fosse esse o caso, a falta de temor se tornaria ainda mais evidente. A advertência foi dada. O sacerdócio não era um ofício comum, e o preço da desobediência era a própria vida. O silêncio de Arão falava mais do que qualquer lamento. Ele compreendeu que Deus era justo em tudo o que fazia. Mas o impacto daquela tragédia não terminava ali. A história de Nadab e Abiú seria lembrada por todas as gerações. E o que essa história significava para o futuro da fé e do sacerdócio em Israel? Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Deixe um amém nos comentários para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e confira a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Continuando, a morte de Nadab e Abiú foi mais do que um castigo. Foi uma mensagem de Deus para todas as gerações. Por que Deus os puniu de forma tão severa? Para muitos, pode parecer um juízo excessivo, mas a resposta está na própria natureza de Deus. Ele é santo, e sua santidade não pode ser violada. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu um padrão claro para a adoração. Ele não apenas queria sacrifícios, mas um coração reverente e obediente. Quando Nadab e Abiú tentaram aproximar-se dele de maneira errada, estavam dizendo com suas ações que o que Deus ordenou não era tão importante assim.
A Bíblia nos alerta inúmeras vezes sobre a seriedade de desonrar a presença de Deus. Quando Uzá tocou na Arca da Aliança sem permissão, foi imediatamente fulminado. Quando Ananias e Safira mentiram diante do Espírito Santo, caíram mortos na mesma hora. Quando Corá desafiou a liderança estabelecida por Deus, foi tragado pela terra. Todas essas histórias apontam para uma verdade incontestável. Deus não pode ser tratado com leviandade, mas esse evento também prefigurava algo maior. A falha de Nadab e Abiú mostrou que o sacerdócio levítico era imperfeito. Mesmo os sacerdotes escolhidos por Deus eram falhos e indignos. Era necessário um sacerdote perfeito, um mediador que cumprisse plenamente a vontade do Pai. E essa resposta veio séculos depois, em Cristo. Jesus não apenas cumpriu a lei, mas se tornou o sacrifício perfeito. Ele não ofereceu fogo estranho, mas seu próprio sangue de forma pura e irrepreensível. Enquanto Nadab e Abiú tentaram se aproximar de Deus da maneira errada e foram consumidos pelo fogo, Cristo se entregou voluntariamente e abriu um novo caminho para o Pai. A lição que essa história deixa para os dias de hoje é profunda. Muitos querem se achegar a Deus sem reverência, sem santidade, sem compromisso real. Mas a verdade permanece inalterada. Deus não muda e sua santidade continua absoluta. A Escritura diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado não era apenas para os sacerdotes do Antigo Testamento, mas para todos os que se aproximam de Deus em qualquer geração. A história de Nadab e Abiú não é apenas um relato antigo. É um alerta vivo. Aqueles que desejam se achegar a Deus precisam entender que o fogo do Espírito pode santificar, mas também pode consumir. A questão é, de que maneira escolhemos nos aproximar dele? A história de Nadab e Abiú não é apenas um registro antigo de um juízo divino, mas um espelho para cada um de nós. Ela nos lembra de algo essencial. O modo como nos aproximamos de Deus importa. Muitos hoje buscam a Deus de maneira superficial, sem temor, sem reverência, sem obediência genuína. Mas o Senhor é o mesmo, e sua santidade não se alterou. Ele não pode ser moldado à vontade do homem, nem sua presença pode ser invadida com irreverência. Nadab e Abiú tinham um chamado sagrado, foram instruídos no caminho certo, mas em um momento de descuido, trocaram a obediência pela autossuficiência e a adoração genuína por um fogo estranho. Isso nos faz refletir. Quantas vezes o ser humano tenta moldar Deus à sua própria conveniência? Quantas vezes a adoração se torna vazia, mecânica, sem a essência que o Senhor requer? Mas há algo ainda mais profundo aqui. Se o fogo do juízo caiu sobre Nadab e Abiú, naquele dia, Cristo veio para ser consumido pelo juízo em nosso lugar. No Calvário, o verdadeiro sacerdote se ofereceu no altar supremo, não com fogo estranho, não com irreverência, mas com pureza absoluta. O Cordeiro Perfeito entregou sua própria vida para que pudéssemos nos achegar a Deus sem medo. Por isso, essa história não é apenas sobre o peso do juízo, mas também sobre a grandeza da graça. O Senhor não mudou. Sua santidade continua sendo a mesma, mas em Cristo temos um novo caminho, um acesso seguro ao trono de Deus. E agora, a pergunta que fica é: de que maneira estamos nos aproximando dele? Com fogo estranho, guiados pela própria vontade? Ou com temor, humildade e um coração totalmente entregue? A resposta a essa pergunta determina tudo. Que possamos nos achegar ao Senhor com o respeito que Ele merece, com uma vida que o honre e com um coração que o adore, não à nossa maneira, mas à maneira dele. Deus não é um conceito abstrato, não é uma tradição vazia. Ele é real, santo, vivo e deseja um relacionamento genuíno conosco.